Nessa versão mais moderna, capitalista, aqui se insere esse tipo de filme que a gente está falando, filmes de violência. Porque assim, é pensar que a nação mais economicamente, né, esse modelo de economia que sempre tem que crescer, mais economicamente destacada, os Estados Unidos. E agora a China que está também nessa coisa de consumir tudo, né? Os Estados Unidos, veja, a gente precisa pensar um pouco na história dos Estados Unidos. A independência deles se deu através de uma guerra interna, civil, metade da nação contra outra metade. E briga. E aí essa coisa de guerra como sinônimo de independência. Isso é algo que existe inserido dentro do contexto das sociedades patriarcais. Agora, num outro contexto, num outro quadro completamente diferente, um outro quadro de referência das sociedades matriarcais, isso não tem nada de independência. Isso é a própria prisão. Isso é a própria prisão. Porque o ser humano, você não está tornando as pessoas humanas. E se eu sou um ser humano e estou tomando atitude anti-humana, que liberdade é essa? Obrigado por uma ideologia, né, que diz que através disso se consegue a liberdade. Depois, na sequência da independência dos Estados Unidos, você tem a primeira e depois a segunda grande guerra mundial entre a Europa, a princípio, e que as indústrias de armamentos americanas venderam e enriqueceram vendendo armas, vendendo munições. Então você tem independência e progresso econômico através da violência. Depois que acaba a guerra, o que vai fazer? Acabou a guerra mundial, um monte de indústria. Promover guerras no mundo inteiro, vários tipos de guerra, inclusive a guerra do tráfico, que é um absurdo. É um absurdo. Se coloca uma lei proibindo de ingerir algumas substâncias, entende? E se provoca o tráfico para ver a briga contra o tráfico. Veja, é tão absurdo quanto foi a lei seca nos Estados Unidos. Hoje em dia todo mundo toma uma cervejinha, mas vamos supor que se tornasse ilegal. Para que isso? Quem que ganha com isso? Quem que ganha se a bebida se tornar ilegal? O cara que toma lá sua cervejinha fazendo churrasco e tal. Esse cara não ganha nada. Esse cara só se ferra. Por quê? Porque se torna ilegal, ele vai ter que pagar mais caro, vai ter que pagar escondido. E o que vai acontecer? Uma guerra entre traficantes e polícia. Que é o que sustentou o tal do El Capone. A lei seca. E um monte de policial se matando, com um monte de traficante. E quem que ganha com isso? A indústria de armas. Porque aí mudaram a lei, aí depois passou a poder tomar álcool. A polícia e os traficantes de álcool pararam de brigar por causa disso, o álcool passou a ser vendido nos bares, pagar imposto, inclusive. E milhares de vidas. Mas quanta gente morreu nos anos da lei seca nos Estados Unidos? Quanto policial matou? Essas vidas todas foram poupadas. Ninguém ganha com isso. Só a indústria de armamentos. Então há vários tipos de guerra. Pequenas guerras, não oficiais, sendo alimentadas no mundo inteiro. Entre países, entre celemas, tudo sendo alimentado para vender arma. E de pano de fundo, um monte de filme falando de guerra, enaltecendo heróis, com essa mesma coisa, liberdade e prosperidade através da guerra. Tudo mentira. Enquanto a gente estiver nisso, nós estamos dando um tiro no próprio pé. O que nós estamos fazendo com a nossa arma é dar um tiro no próprio pé. Porque isso provoca o anti-humanismo. O ser humano é um desenvolvimento, não é tipo assim, ser humano, pum, nasceu ser humano. É um desenvolvimento durante nossa vida inteira. Nós podemos nos tornar mais humanos ou menos humanos, conforme nossas atitudes forem antiéticas. E aí a gente vai estar corroendo a nossa própria essência. Não é à toa que é depressão, é pânico, fenômenos psicológicos que estão eclodindo nesse início do século XXI. Não é à toa. Porque eles decorrem dessa briga do humano consigo mesmo. É claro que vai ficar deprimido. Algo dele está indo contra a própria essência. Quando se torna antiético. E as atitudes antiéticas, ou a famosa corrupção, vão desde pequenas atitudes até grandes atitudes. E que há todo um questionamento. O que é, o que não é. Quer dizer,
pessoas tomando pequenas atitudes antiéticas e não vendo porque estão olhando as grandes atitudes antiéticas do outro. E naquela referência o meu é nada. Quase nada. Eu nem tô vendo. Então esses exemplos que também são alimentados por essas sociedades servem para justificar cada um de nós manter nossas atitudes antiéticas. Assim se explica por que elegemos presidentes de extrema direita, racistas, xenofóbicos, porque quem elege somos nós. Assim se explica. Eu sempre apontando o dedo pro outro, porque quando eu aponto o dedo pro outro eu me escondo atrás do meu dedo. É ele, o corrupto. Mas cada pessoa que numa fila de carros vai lá na frente e tenta... tá cometendo corrupção. Cada pessoa que grita com o outro de forma... tá cometendo corrupção. Tá sendo antiético. E nesse ponto vem o que disse Jesus. Jesus é uma referência muito boa porque ele é um homem que respeita seu feminino. O feminino de Jesus está ativo. E não é um feminino afetado. Não é um feminino extremista para poder compensar uma sociedade machista. Não. Ele é um feminino equilibrado, que flui e que também mantém sua agressividade. Porque Jesus expulsou os vendilhões do templo, os comerciantes da fé. E isso não é um ato qualquer, derrubar no meio do mercado, ir lá e derrubar e expulsá-los. Isso é uma atitude de agressividade. Jesus falava para multidões, isso é uma atitude de agressividade. Chegar à frente a um público e falar e tocar o coração das pessoas. Então Jesus não é o feminino com o masculino equilibrado. Por isso ele é um ícone, por isso ele é um bom ícone. Porque apesar de ser homem, não é machista, não é homofóbico, né? As suas palavras vão dizer isso. Ele é ético. Ele é o próprio exemplo do equilíbrio do feminino. E a sua máxima, o seu entendimento, é que ser humano é amor. É só no amor que o humano se constrói. Agora, amor não é esse amor que aceita tudo, não é isso. Amor é todo tipo de atitude que fica dentro da ética, que não extrapola, por qualquer motivo que seja, cometer violência com outro ser humano. Porque mesmo que eu não concordo com ele, eu o amo por ser humano. Somos uma irmandade, somos uma humanidade. O fato de ser humano já me coloca como irmão. Mesmo que eu não concorde com nada que ele está falando, ele tem direito à vida, ele tem direito à existência. Eu o amo nesse sentido. É isso que pode nos salvar. E dessa loucura, porque a competição ela tem a sua validade, ela incentiva as pessoas, ela entusiasma. Sim, mas há questões que se resolvem com a competição. E há questões que só pioram com a competição. Que somente a solidariedade é que vai conseguir resolver. E é nessas questões que nós estamos enroscados, estamos afundando, literalmente, o planeta inteiro. Nós somos a maior hecatombe. A gente fica produzindo meteoros, não vai precisar de nada disso. O potencial que nós desenvolvemos através da humanidade, de desenvolver tecnologias, e que nós estamos usando para atitudes anti-humanas, é a maior hecatombe que já existiu no planeta Terra. A gente está indo para níveis, né, do efeito estufa que não teve até agora. A gente todo mundo sabe que nós estamos caminhando para um colapso, porque esse modelo de economia sempre crescente não se sustenta, porque assim, quando a gente está consumindo, né, para a economia, consumindo mais e mais e mais tudo, né, casas, produtos, coisas, a gente está fazendo isso mais e mais, a economia sempre crescendo, tem que crescer 10%, 5%, 2%, ai meu Deus, a economia tem que crescer, então vamos consumir. No fundo, a gente está consumindo o planeta. As coisas não saem de outro lugar que não são do próprio planeta. E a gente está tirando mais peixe do mar do que o mar é capaz de produzir. E a gente está extraindo tudo, matando os animais.
Não existe possibilidade de economia sempre crescente. Todo mundo sabe disso. Mas a gente está no inconsciente coletivo. A imagem que me vem é a gente numa festa, que sabe que como toda festa é insustentável, não dá para ficar dias e dias consumindo bebida e comida que vai cair do céu, não vai, né? Precisa produzir para chegar numa festa. Fazendo música, não dá. Uma festa é uma delícia, mas ela tem que acabar. Ela vai acabar de um jeito ou de outro. Se você insistir em manter a festa, ela vai acabar. O ser humano parece que está nesse momento em que está em meio à festa e a festa já está chegando no final. E falar, quer saber? Que se enquanto a festa durar, quem vai pagar a conta não sou eu mesmo. É porque é uma festa tal que assim, você morre no meio da festa, né? E a festa continua. E você deixa a conta para as próximas gerações. Outra máxima de Jesus é: vinde a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Percebam, toda criança nasce com esse potencial amoroso. É um milagre que a gente continue fazendo o que a gente faz entre nós, essa violência levando o mundo para si. Mas a criança continua nascendo puro amor, entregue à vida, querendo se relacionar. A criança quer abraçar, quer beijar, quer trocar, olha profundamente no olho da gente. É uma grande questão o brilho com que as crianças nascem. Para onde ele vai nos olhos dos adultos? Porque some. Há um brilho que é a vida, que é o humano. Se tivéssemos sociedades onde mantivéssemos a nossa humanidade, a nossa ética, esse brilho permanece, porque esse brilho vem da falta do medo de viver. A gente está brilhando de ser. E sociedades machistas fazem com que a gente desenvolva medo de viver. Porque há inimigos. O próprio bullying, que é uma expressão típica machista, perverso, tirar esse sarro, vai fazendo eu ter medo das pessoas. Ao passo que, claro, quando não é bullying, quando se mantém, porque assim, a tiração de sarro dentro da ética, enquanto o outro está rindo junto comigo dos seus defeitos, das suas peculiaridades, isso é saudável. É esse limite ético que é importante entender. Se a pessoa está rindo junto comigo, isso é saudável. E num grupo, uns tirando um sarro do defeito dos outros, vai se percebendo todos têm defeito. Então, é isso que a gente precisa fazer com o que falta, com o que não tem, com o que é feio, com o que é estranho, com o que... É isso. Aceitar e tratar de uma forma mais lúdica. Até esse ponto vai bem, mas no ponto em que segue a tiração de sarro e o outro oprime, o outro... Aí é o gozo pelo gozo de qualquer forma. A gente já não está gozando junto, como antes. Eu estou gozando em cima de você, do seu... Isso é perversão. Entender o limite da perversão é exatamente esse. Se você entender isso, você vai entender que, por exemplo, uma luta de MMA, uma luta de boxe, não é perversão. Porque, inclusive, há um juiz para manter a ética ali. Porque a luta se sustenta porque os dois querem lutar. Querem disputar, fazer essa disputa, ver quem vence. Isso é ético. A partir do momento que um deles desmaia e o outro começa a bater, isso chama linchamento e é totalmente antiético. E aí um juiz intervém e não deixa isso acontecer. Esse é o limite. Há alguns lutadores que têm ética suficiente para não esperar o juiz. Eles dão um golpe, percebem que é nocaute e não vão lá para cima do outro. Aquilo é coisa de animal. Ou então é assim, eu vou bater até o juiz dizer que acabou. Então... Mas esse limite ético, de uma forma ou de outra, é preservado. Na rua, ou nesses filmes, quando se chega nesse limite que precisa atuar a ética, as pessoas seguem. Isso é perversão. A mesma coisa a gente pode fazer nos jogos entre casais.
Enquanto os dois estão gozando, se é uma fantasia de dominação que existe tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem, e eles estão tendo esse fetiche, e os dois estão gozando, que é um pacto, ninguém fala exatamente, é uma brincadeira, como as crianças fazem, né? Veja que o fetiche, ele é muito parecido com as brincadeiras de criança. Nenhuma criança, eles saem brincando, por exemplo, que são aviões, ou que um pedaço de pau, infelizmente brinca muito disso, né? Um pedaço de pau é uma arma, ou que uma coisa pendurada é um estetoscópio. Eles criam um pacto, né? E ninguém precisa falar, olha, a gente tá fingindo, tá? Não, vai estragar a brincadeira. Então o fetiche é mais ou menos isso, né? É uma brincadeira. Enquanto os dois estão gozando e achando bom, tá dentro da ética. A partir do momento que essa dominação toma áreas de realidade, que a outra pessoa está se sentindo e pede para, chega, e a pessoa não para, isso é perversão. É anti-humano. Porque o humano se fundou, isso é uma questão fundamental, a diferença da sociedade humana dos outros animais é que a fêmea começou a determinar com quem ela queria ficar. Não era mais a briga entre os machos, aquele que ganhasse, que ficava com as fêmeas. Mudou? A fêmea determinava com quem ela ficava. É o fundamento das sociedades matriarcais. É a origem do ser humano. A fêmea diz se ela quer ou não quer ficar com o macho. E os machos, ao invés de brigarem, passaram a tentar conquistar a fêmea, agradando-a. E essa fêmea, que tinha por princípio a não violência, desenvolveu cada vez mais machos menos violentos. E foi se criando uma sociedade mais solidária. Então é fundante da condição humana a mulher querer ou não se relacionar sexualmente. Isso é fundante do humano, que existe em todas as sociedades humanas. Assim como o tabu do incesto, que é um hábito que foi comprovado pelos primatólogos, que todas as fêmeas da espécie mais parecida com a nossa, né? Que nós somos primos, vamos dizer assim, né? Nós não saímos daí, mas nós somos primos. Não foi um macaco que virou humano, mas era um tipo, uma espécie, né? E não é macaco, não é monkey, é ape, né? Não caudados, né? Que são os bonobos, os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos. Já é diferente, não tem cauda, né? Não se pendura mais em árvore. Né? Tá nesse passo, essa coisa de quase andar e etc. Todas essas espécies foram estudadas, né? Bonobos, chimpanzés, gorilas, e é um hábito das fêmeas não transar com seus filhotes. Os filhotes querem, a fêmea não quer. O tabu do incesto, sem chamar tabu, existe enquanto prática em todas as sociedades dos outros primatas, mantido pelas fêmeas. Então o tabu do incesto, que é fundante da condição humana, né, o que está no livro Totem e Tabu, do Freud, sim, o tabu do incesto é uma regra que só pode ter sido verbalizada pelas fêmeas, pelas mulheres, porque é um hábito delas. O Freud tem um equívoco em achar que os machos primeiro falaram. Não, foram primeiro as fêmeas. Tanto que está comprovado porque um hábito delas virou lei, virou tabu, que é fundante da nossa ética. Então, nós não nos relacionamos sexualmente com consanguíneos. E isso foi dado por fêmeas. E elas passaram a determinar com quem elas queriam se relacionar. Então, toda vez que um homem ultrapassa esse ponto em que ele quer, eu quero, e avança sobre isso, ele está indo no fundamento da ética humana. A ressaca, para ele, vai ser uma ressaca ética que vai ferir a sua própria humanidade. Questões que eu precisava compartilhar.